Vidas no livro de Isaías 54. Isaías 54, Deus colocou esta palavra no meu coração nesta noite. Vamos aqui estar meditando Isaías 54, verso 17. Uma palavra bastante conhecida, mas sabemos que a palavra do Senhor, ela renova dia após dia. Se vir um pregador no dia da manhã e pregar essa palavra, pode ter certeza que o Senhor vai falar de forma diferente, porque Deus usa cada um da forma que Ele quer, né? Em Isaías 54, verso 17. Nós vamos ler só o verso 17 aqui, palavra bastante conhecida. A palavra do Senhor diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levanta contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e da sua justiça de mim procede, diz o Senhor. Vamos fazer um minutinho de oração. Maravilhoso e eterno e querido e amado Deus, acabamos, Senhor, de ler a tua santa e divina palavra. Senhor, usa-me, Senhor, como, Senhor, um instrumento, Senhor, para falar com a tua igreja. Senhor, que eu venha me diminuir, mas que o Senhor venha crescer na minha pessoa. Fala com a tua igreja, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Para nós entender esta palavra, primeiramente a gente vai ter que entender o que é uma ferramenta preparada. Ferramenta preparada é muitas das vezes aquilo que as pessoas fogem contra você. E se você for pegar a primeira ferramenta preparada, a qual foi surgida na Bíblia, foi Lúcifer, quando ele quis ser maior do que o Senhor. A palavra vem dizer que Lúcifer, para quem não conhece, é o diabo. Ele era um anjo de luz. Ele era o anjo mais poderoso que tinha no céu, mas a vanglória tomou conta do coração de Lúcifer, e ele quis ser igual a Deus. Ele quis colocar todos os anjos ali contra o próprio Deus. Ali surgiu a primeira ferramenta preparada. Lúcifer se levantou de uma forma terrível, e para quem não sabe, Lúcifer, ele levou a terceira parte do céu com ele, enganando com suas mentiras, dizendo que seria maior do que o próprio Deus. Mas maior do que Deus não há e nunca haverá. Nunca houve um Deus tão poderoso, nunca houve um Deus que tudo sabe, tudo conhece. Aí você vai dizer para mim, se o Senhor já sabia disso, por que ele criou Lúcifer? Esse é o mistério, né? Como o pastor Leandro leu aqui, quem pecou para que esse homem fosse coxo? Muitas das vezes é para manifestar a glória de Deus. Deus deixa muitas das vezes ferramentas forjadas contra a gente, para que a glória de Deus venha a ser manifestado através disso. Glória a Deus. Por que não dizer José? Todo mundo conhece a história de cor e salteada. José era um menino de apenas 17 anos quando ele sonhou.
vieram preparar ferramentas preparadas contra José, para que o sonho de José, melhor dizendo, para que o sonho de Deus não se cumprisse na vida de José. Mas eu quero te dizer, sem sombra de dúvida, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a conquista que almeja o teu coração, mas eu quero profetizar aqui, de olho aberto, com certeza que toda ferramenta que estão forjando contra você não vai prosperar, não vai dar certo, porque você serve um Deus poderoso. Muitas das vezes vamos ter que passar pelo processo para obter a nossa vitória. Na vida de José foi da mesma maneira. Vamos falar aqui um pouco da vida de José. Para quem não sabe, ele teve um sonho, mas seus irmãos, ouvindo esse sonho, veio ter inveja em vossos corações, veio ter ira em vossos corações. Sabemos que a ira, que a inveja não provém de Deus. Sabemos que a ira e a inveja provém do diabo. Como diz aqui, só há dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Ou você vive na verdade, ou você vive na mentira. Não tem como você servir a dois senhores. Pega lá no livro de Mateus, ou você agrada um, ou você desagrada o outro. Não tem como agradar os dois. E o que eu mais admiro, que Deus, Ele deixou o livre-arbítrio. Para quem não conhece, o livre-arbítrio é você escolher o que você quer da sua vida. Eu posso pregar aqui, mas a escolha é tua. Você que tem que tomar a decisão. Não é eu que posso tomar essa decisão para você. Não é o pastor Leandro. Não é a missionária Joana Dark. Mas só depende de você escolher. E José, glória a Deus, vindo ali, os seus irmãos, eles vieram a tramar contra a vida de José, colocando ferramentas preparadas contra a vida de José. Mas você lê aqui que toda ferramenta preparada contra aquele que está debaixo da promessa não vai prosperar. E ali eles vieram falar: vamos acabar com a vida de José. Eles vieram ali e jogaram José dentro de um buraco, dentro de uma cisterna, como diz a palavra. E ali vieram pensar: acabamos com os sonhos de José. Mas sabemos que se Deus está conosco, pode passar céus, pode passar terra, mas aquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele é fiel e verdadeiro. aleluia. Ali José caiu, e pela ótica humana, a Bíblia não diz o tamanho daquele buraco, mas eu creio que era um buraco muito fundo, uma cisterna muito funda, porque sabemos que toda cisterna, todo poço que é aberto para ver água, era muito fundo naquela época. Mas José caiu ali, e os seus irmãos disseram: acabamos com os sonhos de José. Mas José veio falar ali: por que vocês estão fazendo isso comigo? E eles viram que José não estava morto. Aí eles vieram falar: vamos tirar
tirar ele de dentro deste buraco. Mas ali está passando uns compradores de escravo. Vamos vender José. E ali nós vamos acabar com a vida de José. Mas eu quero dizer que nem a morte pode separar a promessa que o Senhor fez na tua vida. Como assim, pregador, que nem a morte? A maior promessa que Deus fez em nossas vidas é a salvação. Glória a Deus. E sabemos que nem a morte pode separar nós de obter a salvação, porque a palavra vem dizer que morrer para aquele que serve a Cristo é ganho. Como assim? Porque daqui você vai partir para uma vida melhor. Sabemos que a nossa vida aqui, ela é passageira. Muitos vivem os seus 70 anos, 80 anos. Se você pega no livro de Salmos, vem dizer a palavra do Senhor que depois dos 70 anos é fadiga e dor. Mas não importa aquilo que você está passando, não importa o processo a qual você está passando. Se você estiver enquadrado na palavra do Senhor, não estiver enquadrado em heresias, não estiver enquadrado naquilo que o homem diz, mas aquilo que a palavra diz, eu quero te dizer que nada vai abater a tua fé. Muitas das vezes a fé das pessoas tem se abalado porque não está enquadrado na palavra do Senhor. Muitas das vezes está enquadrado no pregador, está enquadrado na revelação, está enquadrado na profecia. Eu quero te dizer que a profecia falha. Eu quero te dizer que muitas das vezes a revelação falha, porque muitas das vezes a profecia não é de Deus, a revelação não é de Deus, mas a palavra, ela é firme e verdadeira. Nesses 29 anos que eu sirvo ao Senhor, quantas e quantas profecias veio em minha vida. Se eu não tivesse enquadrado na palavra, você acha que eu estaria aqui? Porque a palavra vem dizer: ainda que eu se falasse a língua dos anjos, mas se eu não estivesse enquadrado na palavra, de nada adiantaria. Eu estou pregando palavra, não estou pregando mentira, porque muitos daquele último dia vai chegar até o tribunal de Deus, vai dizer: eu não profetizei no teu nome, eu não revelei no teu nome. Então não salva, irmão. O que salva é a tua obediência. Não leva ninguém para o céu. Quantos e quantos têm dom, e que naquele último dia você vai se surpreender, vai dizer: bom, mas aquele não tinha o dom de profecia, aquele não tinha o dom de revelação. É triste dizer isso, mas eu tenho que te dizer, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Glória a Deus. E quantos pregadores de piques, quantos pregadores que têm vendido por causa de dinheiro, por causa do dízimo, não ensinando o verdadeiro evangelho. O que adianta eu dizer para você aqui, se
Como é que eu vou manter essas portas abertas? Não tem como. É com a ajuda de vocês, com seus dízimos, com as suas ofertas. Mas sabemos que isso não leva para o céu, porque não adianta nada você ofertar, dizimar e não obedecer a palavra de Deus. Não adianta de nada. Eu seria hipócrita dizer isso, como na época de Jesus, que os fariseus extorquiam as pessoas pedindo seus dízimos e as suas ofertas. Nos dias que nós estamos vivendo é da mesma maneira. Muitas das vezes o pastor, ele deixa de falar a verdade. Não, eu não posso corrigir o pastor Leandro, não, porque o dízimo do pastor Leandro é gordo. E o que é mais importante? O dízimo do pastor Leandro ou ele ir para o céu? Então, independente disso, tem que haver obediência. Tudo coopera para o bem daquele que serve a Deus debaixo da palavra, debaixo da obediência. Temos que aprender, guardar em nossos corações que a bússola que leva você para o céu é a palavra. Revelação é bom, profecia é bom, mas se não houver palavra, de nada adianta. A maior profecia, a maior revelação de todos os tempos está aqui, ó. Se você ler a palavra, ninguém vai te enganar. Verdade. Mas muitos hoje, infelizmente, estão mais preocupados com revelação, com profecia, estão deixando a palavra de lado. Estão deixando a verdadeira palavra de lado. A palavra vem dizer que mais fácil é obedecer do que sacrificar. Aí você vai entender o que eu estou te falando aqui. O que adianta você sacrificar com o teu dízimo e com a tua oferta se não houver obediência? Por isso que a palavra vem dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas tudo tem o querer do Senhor sobre as nossas vidas, encaixado nesta palavra verdadeira, neste evangelho verdadeiro. O que eu mais admiro da palavra do Senhor, que ela renova dia após dia em nossos corações. Dia após dia, ela se faz presente em nossas vidas. Muitas das vezes, nós nos encontramos tristes. Deus tem uma palavra para a tua tristeza. Muitas das vezes, se encontramos doentes, Deus tem uma palavra para a tua doença. Muitas das vezes, se encontramos desempregados, Deus tem uma porta aberta para você. Muitas das vezes, se encontramos triste, Deus tem alegria para o teu coração. Tudo está encaixado na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Porque muitos acham que a gente tem que guardar só o Novo Testamento
Para quem não conhece o Novo Testamento, começa de Mateus a Apocalipse, e muitas das vezes de Gênesis até o Novo Testamento nós temos que obedecer, porque muitas das vezes as pessoas pegam só aquilo que convém no Velho Testamento. Para ele convém: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. E muitas das vezes as outras coisas não convêm para ele. Mas eu quero te dizer, de Gênesis a Apocalipse, esta palavra, ela é verdadeira sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor veio, morreu naquela cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando desta palavra. Glória a Deus. E por que não pegar a maior ferramenta preparada? Para quem não sabe, o inimigo ele armou contra o nosso próprio mestre. Se eu perguntar para a igreja, muitos não vão saber de falar. Mas se você pegar no livro de Mateus, Jesus, quando ele foi para o monte jejuar, ali o inimigo armou uma ferramenta contra o nosso próprio mestre. Porque Jesus, quando ele desceu, deixou o seu trono de glória. Para quem não sabe, ele se fez carne, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor como você, como eu sinto. Mas ele veio para que a palavra do Senhor fosse cumprida. E ali a palavra vem dizer que o Senhor, jejuando 40 dias e 40 noites, quando ele entregou aquele jejum, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, e o inimigo disse: agora eu pego ele, agora eu armo uma ferramenta preparada contra ele. Glória a Deus. Por isso eu te falo, esteja encaixado na palavra. Se o inimigo quis enganar o próprio mestre, dirá eu e você. Ali ele veio dizer: Jesus, Senhor não é o Filho de Deus? E eu quero te dizer que Jesus venceu ele com a própria palavra. Né, pastor Leandro? Você não é filho de Deus? Joga desse penhasco aí para baixo aí, ó. Não está escrito lá na palavra lá que aos seus anjos dará ao teu respeito? Com certeza ele vai te livrar. Porque muitas das vezes o inimigo ele quer vencer você com a palavra. E Jesus disse para ele: não é lícito tentar o Senhor teu Deus. Eita glória. Mas você pensa que parou por aí? De maneira nenhuma. O inimigo ele não brinca de ser inimigo, como a missionária Joana Dark diz. O inimigo não brinca de ser diabo. Ele veio ali que Jesus estava com muita fome. Ele olhou para aquelas pedras e disse: Senhor não é filho de Deus? Não se diz filho de Deus? Ali ó, tá vendo aquela pedra ali ó? Transforma ela em pão aí ó, e sacia a tua fome. Oh, glória. Você não se diz filho de Deus? Você não se diz filho do Altíssimo? Você acha que Jesus não tinha poder para transformar aquela
Mas Jesus, mais uma vez, vence o inimigo de nossas almas com a palavra. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, Oh, glória. mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez o inimigo foi envergonhado. Mas para quem conhece de Bíblia, não acabou aí. Veio mais ainda. Veio mais uma tentação para o inimigo. É que nem em nossas vidas. Passa uma prova, vem outra. Passa uma luta, vem outra. Porque sabemos que a própria palavra diz: enquanto vivermos em cima dessa terra, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, ele passa por prova, ele passa por aflições. Vamos voltar lá. Aí o inimigo, não contente, ele mostrou toda a cidade ali e falou para Jesus: está vendo isso? Tudo isso eu te dou, tudo isso é teu, se você prostrar e me adorar. Quantos têm deixado a palavra? Quantos têm deixado Eita, glória! de adorar ao Senhor para se vender? É triste o que eu estou dizendo, mas é verdade, igreja. Infelizmente, é verdade o que eu estou dizendo. A minha esposa, esse pouco tempo, de 10 anos que estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós vamos pregar para fora, primeiramente Deus é a nossa testemunha. Quanto que é para a missionária Joana Dark vir aqui pregar? Gasolina e pedágio. Se a igreja sentir de abençoar, bem. Mas quantos hoje, pastor Leandro, você pode vir pregar aqui na minha igreja? Uma comparação, tá? Posso sim, apóstolo. Oi! Tá, glória. Quanto que é, pastor Leandro? Qualquer R$600 aí que você me der aí, eu tô indo aí. Eita, Jesus. Infelizmente, o evangelho tem sido manchado por esse tipo de pessoa. Adianta eu falar que é mentira, irmãos? Não adianta tampar o sol com peneira, dizer que isso não existe, que existe. Existe. Infelizmente existe. Pessoas têm deixado até de trabalhar para viver da obra. Não sou contra. Não sou contra. Não sou contra. A palavra vem dizer que o obreiro ele é digno do teu salário, mas desde quando ele não extorque ninguém. Eita, Jesus. Pega, Desde meu Pai. quando ele não tira de ninguém, aí ele é digno. Ali nas ofertas, né? Não é o nosso caso aqui. A igreja sabe que pela misericórdia eu trabalho, né? Mas eu não sou contra o pastor ter o salário dele. Eu estou falando aqui de pregadores. Eu estou falando de ministro que leva a palavra do Senhor. Para quem não sabe, há uma diferença entre pastor. Pastor é pastor local que fica na igreja. Eu estou falando de evangelista, para quem não conhece, missionários que levam a palavra do Senhor para outra cidade. Muitas das vezes extorquindo as igrejas. Muitas das vezes as igrejas não têm nem condições de pagar.
E muitas das vezes ele não vem por causa do dinheiro. Aí eu te digo, o que vale mais, o dinheiro ou uma alma? Por isso que eu te digo, no último dia vai ter muitas surpresas. Eu posso contar uma mentira aqui para te agradar, mas eu quero te dizer que no livro de Apocalipse diz que há os livros. Não é um livro só não, há os livros ali. E está tudo lá anotado. Se eu tirar algo daqui ou acrescentar algo daqui, vai estar anotado lá e vou ter que prestar conta. Então vamos viver na verdade, igreja. Não vamos viver na mentira. E eu quero te dizer aqui, a Bíblia te dá o livre arbítrio de você fazer prova do Espírito. Fazer prova não é duvidar, viu, irmãos? Para quem não sabe, fazer prova é você buscar o discernimento de Deus, se é de Deus ou se não é. A Bíblia te dá esse direito. Porque muitos se encontram fracos na fé, desanimados, muitas das vezes por causa de revelações, por causa de profecias, por não fazer prova se é de Deus ou se não é. Como eu te expliquei, vou te explicar novamente. Fazer prova não é você falar assim: ô Leandro, isso que você passou aí não é de Deus não. Ué, se eu não busquei nem discernimento de Deus, como é que eu vou saber? Eu tenho que orar, eu tenho que descer na oraria. Então, irmãos, não deixa ninguém te enganar. Faz prova da revelação, faz prova da profecia. A Bíblia dá esse direito para você, porque eu quero te dizer que aquilo que é de Deus, ela vem para correção, ela vem para edificação, ela não vem para te matar na fé, ela vem para te edificar na fé, ela vem para te corrigir na fé. Então, irmãos, vamos buscar discernimento da palavra do Senhor, porque estamos vivendo nos últimos dias da igreja em cima da terra, e infelizmente surgiria muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores que estão interessados na lã da ovelha, não estão interessados em levar a ovelha ao arrependimento e à salvação. Então, irmãos, vamos orar dia após dia, buscar a face do Senhor, como diz o livro de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, porque um dia que a igreja for arrebatada aqui dessa terra, você vai buscar essas portas abertas. Você muitas das vezes vai encontrar ela aberta, mas não vai encontrar quem pregue a palavra. Porque para quem não sabe, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Eu e você, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Porque o próprio Jesus, quando ele morreu e foi para o Pai, ele deixou na tua palavra: eu vou, mas deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele é que me convence do pecado, ele é que te convence do pecado através da palavra do Senhor. E se não houver mais o Espírito Santo, não haverá mais arrependimento. Eu vou entrar aqui, pastor Leandro, para quem não sabe,
Muitos pregadores dizem: se você não for no primeiro arrebatamento, você vai no segundo. Negativo, irmão. Não vai haver segundo arrebatamento. Ué, se você está aqui com o Espírito Santo está na terra, como eu disse, para convencer você do teu pecado. Se não haver mais o Espírito Santo, como é que você vai ser salvo, irmão? É, Jesus. Você tem tudo aqui, ó, para ser salvo. O Espírito Santo está aqui. Diz a palavra que Ele manifesta em nossas vidas com gemidos inexprimíveis, muitas das vezes mexendo conosco, mostrando para nós aonde estamos errando. Se não houver mais Ele, como é que você vai ser salvo, irmãos? Outra mentira que pregam por aí também: salvação premeditada. Muitos não falam isso, viu? Muitos escondem. O que é uma salvação premeditada? As pessoas tiraram aquela passagem do ladrão da cruz. Ah, mas o ladrão da cruz, ele se arrependeu lá no último momento, lá Oh, glória. Fala, meu Deus. irmão, se você tiver a ânsia da morte e você for se arrepender, você vai ser salvo. Evangelho banal que estão pregando, não estão pregando mais arrependimento. Então é só você ficar no mundo aí, a hora que chegar na ânsia da morte, você pede perdão e vai para o céu. Para quem não conhece de Bíblia, aquele ladrão da cruz foi o último, foi o momento dele ali que ele teve de conhecer Jesus. Hoje todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é certo, o que é errado. Principalmente no Brasil, irmãos. Principalmente no Brasil. Porque tem país aí, ó, que você não pode falar do amor de Deus. Ali sim existe pessoas que não conhecem Jesus. Glória Porque a Deus. ali as Bíblias foi tirado. E se for pregado ali, você é morto. Mas aqui no Brasil, irmãos, para com isso. Para com essa baboseira, dizer que não conhece, que conhece, conhece. Alguém já pregou para você, alguém já falou, e a palavra vem dizer que Jesus, Ele não tem culpado por inocente. Se você conhece, não existe salvação se você não se arrepender e servir ao Senhor. Glória a Deus. Se alguém me provar aqui ao contrário, eu acredito. Estou dizendo para quem conhece, tá? Para quem conhece da palavra. Que eu disse para vocês, tem muitos lugares aí que é proibido de pregar. Ali se a pessoa não conhece, aí eu acredito nisso. Mas se a pessoa é conhecedora, é conhecedor dessa palavra, aí ele sai da igreja, adultera, mata, rouba, aí ele toma um tiro lá e no último momento do fôlego de vida dele, ele pede perdão, vai para o céu. Vamos parar com isso, irmão. Vamos viver na palavra. Se você viver nessa palavra aqui, ó, ninguém vai te enganar. Só você examinar ela. E como eu disse, o Espírito Santo é que vai te dar o discernimento. Não é a teologia. Não sou contra a teologia, tá, irmãos? Mas não é a teologia, mas sim a palavra, a verdade. É a verdade que te leva para o céu. Não é a mentira. Não é aquilo que está desencaixado na palavra do Senhor. É aquilo que está encaixado na palavra do Senhor. Porque a palavra vem dizer: todo aquele que crê e for batizado e obedecer será salvo. Mas quem não crê e não obedecer já está condenado.
não se arrepender. Se não haver arrependimento, já está condenado. Não é eu que falo. Abre a Bíblia lá em, se eu não me falha a memória, ou é Mateus ou é em Marcos, que você vai ver lá. Não adianta falar que é mentira, que é verdade, é a palavra. Então, irmãos, vamos viver a palavra de Deus. Se você viver verdadeiramente a palavra de Deus, com certeza você vai obter a tua salvação. Porque Jesus, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, foi para que eu e você obtesse a nossa salvação. Carro é bom, casa é bom, mas tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Mas nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor. Então vamos obedecer a palavra do Senhor.